Pastor, eu vou precisar de um púlpito maior, hein? Tanto de coisa que eu trouxe hoje. Vou só arrumar aqui, gente. Glória a Deus, gente. Vou compartilhar com vocês como que nasceu essa ministração. Sábado passado, eu e o pastor, a gente tinha combinado um tempo, né? Um tempo de discipulado, um tempo junto. E a gente combinou de sair para jantar. E aí ia só nós quatro, né? Eu, a Nicole, o pastor e a pastora. Falou, vamos só num carro. A gente ia lá em Londrina. E aí eu passei a pegar ele. Cheguei lá no apartamento, ele desceu com 2 livros, né? Eu falei, que legal, eu devo estar com uma moral, né? O pastor vai me presentear. E aí, eu vi que ele não falou nada, entrou dentro do carro. E aí a gente foi para Londrina e eu até esqueci dos livros, gente. Cheguei em Londrina, ele desceu com os livros, eu lembrei do livro, né? Falei, agora ele vai, né? Fábio, queria abençoar a tua vida e tal. Era a minha expectativa, né? E aí cheguei dentro do restaurante, ele estava com uns papelzinhos, igual de amigo secreto. Eu falei, que cara doido. Ele quer fazer um amigo secreto, ele não me avisa, traz o presente. Eu não estava entendendo a situação. E aí, gente, estava lá naqueles papelzinhos de amigo secreto, que não era secreto, né, que não era amigo secreto, os temas a respeito desse livro, né, das ministrações desse livro, Uma Vida com Propósito. E aí, gente do céu, e aí eu tirei o meu papelzinho de amigo secreto, e aí estava um tema para o dia 2/8, eu falei, poxa, dos males o menor, né? Eu vou ter 30 e poucos dias para me preparar, então tá tranquilo. E aí, ontem foi o aniversário da Liz, e ele falou, e é o seguinte, esse papel também já não vale nada. Ou seja, não fui presenteado, não participei do amigo secreto, e a data que era para mim ministrar, eu não ministrei. Ele falou, eu vou estar ocupado a semana, você vai no meu lugar, que seria eu. Falou, então eis-me aqui. E aí, gente, quando acontece isso, eu ligo o modo louco. Vocês já ligaram o modo doido? Eu liguei o modo doidinho, fiquei doidinho, gente. Falei, gente do céu, ministrar um capítulo inteiro num livro, dentro desse capítulo existe 7 outros capítulos que eu precisava entender. Eu falei, eu já vou amanhã começar a estudar, certo? E eu sou bem louco, gente. Eu tenho algumas formas que o Senhor fala comigo assim, que eu falo, meu Deus, que loucura, né? E aí no dia de domingo, no dia posterior, eu tinha me proposto a já logo pela manhã, já ter um tempo com Deus e já começar a estudar esse livro. E aí eu acordei com uma frase. E a frase era, crer também é pensar. E eu falei, cara, de onde que veio essa frase? E eu lembrei que alguns dias atrás, eu num devocional, tinha lido essa frase. Só que essa frase, à medida que eu comecei a ler o livro, ela não se encaixava. Eu falei, amém, eu acho que deve ser algo da minha cabeça. Crer também é pensar, mas ficou martelando. E eu fui descobrir que essa frase é um tema de um livro. Livro de um teólogo americano chamado John Stott. Ele desenvolve uma teoria, né, que o Senhor transforma a nossa vida à medida que Ele transforma a nossa capacidade de pensar. E eu falei, poxa, interessante isso aí, né? E aí eu comecei a avançar no livro, gente. Eu comecei a meditar mais profundamente. E à medida que eu fui avançando no livro, eu fui entendendo que aquela palavra era para mim. Eu tinha que pensar a respeito de tudo aquilo que o livro estava propondo. E, cara, a minha cabeça deu um nó. Por quê, gente? Porque para todo homem de Deus, presta bem atenção nisso, a todo tempo, eu e você, a gente vai ter que rever muita coisa em relação à nossa caminhada com Deus. Em relação àquilo que a gente tem como convicções, aquilo que a gente acha que Deus é.
Eu, no meu primeiro ano, não, primeiro não, no meu segundo ano de conversão, eu fui desafiado por Deus a pensar, a rever aquilo que eu pensava em relação a Ele. Olha que loucura. Eu falo para vocês que eu ainda tenho uns parafusinhos a menos. Eu, quando vim para Jesus, gente, eu tinha uma convicção clara de que caminhando com Jesus eu ficaria rico em um pouco espaço de tempo. Quem que já teve esse pensamento, gente? Ninguém. Vocês estão com vergonha? Você, Raul? Glória a Deus pela sua vida. Aplauda a vida do Raul. Esse cara é uma bênção, gente. Obrigado, Raul, por me salvar, por saber que não foi só eu. Então eu tinha uma clara convicção que eu servi o Deus que é dono da prata e do ouro, né? A gente traz alguns argumentos desse tipo. E que eu, em pouco tempo, eu ficaria rico, João. Rico, próspero, nadaria em dinheiro. Só que, na experiência da vida, eu descobri que, na prática, a teoria é outra. E aí, meu irmão, passados 1 ano e meio de caminhada com o Senhor, eu me peguei desempregado, passando uma necessidade financeira terrível, a ponto de o pessoal da igreja nos dar um suporte financeiro. E aí eu fiquei extremamente envergonhado. Eu não tinha dinheiro na época, gente, para comprar um iogurte para o Lucas e para a Lara. Eu falei, peraí, tá alguma coisa errada. E aí eu fui diante de Deus e comecei a expor para Ele. Eu estava tendo uma crise de fé, gente. Uma crise de fé. Eu cheguei, Deus, que parte que eu não entendi? Né? A essa altura, eu já pensei que eu estaria pelo menos com Jetta. Ou com uma boa casa. Eu devo estar entendendo algumas coisas erradas. E aí o Senhor me levou a pensar. Ele falou, filho, eu nunca te prometi essas coisas. O que eu quis de você sempre foi o teu coração. E aí eu desconstruí, gente. E aí eu percebi que, na realidade, eu não estava tendo uma crise de fé, mas sim uma crise de crenças. Eu precisava ressignificar as minhas crenças. E muitos de nós, gente, naturalmente, a gente traz para dentro do ambiente religioso um monte de fundamentações e convicções a respeito de Deus que elas não existem. Então, quando a gente é exposto à palavra, e à medida que você for lendo esse livro, você vai começar a refletir demais na sua vida. Algumas crenças suas, elas vão começar a serem desconstruídas para que novas crenças relacionadas ao coração de Deus, elas comecem a ser. E a vida de um homem de Deus, gente, a todo tempo a gente tem que estar reconsiderando, repensando o caminho que a gente está seguindo, reavaliando os nossos objetivos, os nossos propósitos. Vocês entendem assim, gente? A todo tempo. A palavra de Deus, ela entra no nosso coração e ela percorre os labirintos das nossas convicções e fundamentações, e ela naturalmente ela começa a substituir a mentira pela verdade. Por isso que a exposição à palavra de Deus, ela é vital para que você se desenvolva como homem de Deus. O homem de Deus que não conhece a palavra, que ele não substitui o engano, a mentira, as convicções equivocadas pela verdade, pela base sólida que o Evangelho representa, ele vai viver que nem eu vivia, esperando de Deus aquilo que Deus nunca prometeu para ele. Isso, existe um perigo muito grande nisso. Certo, gente? Qual que é o objetivo que eu entendi a respeito desse livro e desse propósito da gente ler esse livro como igreja, em devocional, em aperfeiçoar através de 5 semanas ministrando a respeito desse livro? É fazer a igreja refletir a respeito daquilo que ela tem como propósito de vida. Certo? E hoje, à medida que eu for ministrando, eu quero que você interaja com essa ministração. Eu quero que a todo tempo você reconsidere suas convicções, a todo tempo você esteja conversando com a tua consciência, com aquilo que realmente você busca. E eu queria colocar o primeiro slide. Coloca aí, gente. O que é um propósito, gente? Propósito significa a intenção, o objetivo ou a finalidade de algo ou de alguém. Aquilo que se quer realizar ou alcançar quando fazemos algo. E aí eu vou começar a fazer algumas perguntas para você.
E eu queria que você respondesse com todo o teu coração e com toda a tua sinceridade. Isso é vital para o teu desenvolvimento. O que te move, gente? Qual que é o teu propósito? Qual que é a tua intenção em você acordar num domingo pela manhã e vir a uma igreja? Qual que é o teu propósito de, durante a semana, você buscar uma célula para compartilhar a vida em comunidade? Tem um propósito nisso, gente. Tudo que eu e você fazemos tem um propósito. Então, não diferente disso, eu e você aqui, a gente está impulsionado por algo que nos move a estar aqui nessa manhã. Só que existe, gente, um grande perigo. Na maioria das vezes, o nosso propósito na busca pelo Senhor está relacionado a nós mesmos, aos nossos desejos, aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Certo, gente? A gente ora para que o Senhor nos abençoe, para que o meu trabalho vá bem. Isso é errado? Sim ou não? Claro que não. Mas à medida que isso se torna a parte principal da sua vida, você está trilhando um caminho com um propósito equivocado. Um caminho onde o objetivo final sempre é você. Na realidade, perdeu o propósito. Existe um grande perigo, gente, de a gente significar a nossa vida atrás de realização pessoal, atrás de prazeres, de sensações. E o grande perigo é a gente chegar no final da nossa vida e descobrir que, na verdade, tudo não passava de vaidade. Um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento. Essa é a palavra de Eclesiastes. Salomão, depois de idoso, ele escreve o livro de Eclesiastes. Um homem que ele experimentou o prazer nas maiores densidades. Ele construiu grandes coisas. Ele desfrutou de tudo aquilo que a vida poderia dar. E aí, no final de sua vida, ele tem um nó na cabeça, né? Ele fala, cara, isso aqui não valeu de nada. Em outras palavras, ele falou, cara, eu corri atrás do vento. Então, quando você significa a tua vida em torno de uma realização pessoal, você está correndo atrás do vento. Você pode ter essa grande frustração de chegar ao final dela e olhar e falar assim, não valeu de nada. Construí um grande império, tenho uma casa muito boa, um carro, isso está tudo certo, não tem problema nenhum de você ter. Mas o meu coração, ele nunca teve voltado para o Senhor. E hoje a gente vai ter que entender, gente, que se o nosso propósito, o nosso objetivo final não for o Senhor, a gente vai andar errante e sem propósito na vida. E aí eu queria, então, vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quem que é que cumpriu os propósitos de Deus para a sua vida, gente? Eu quero que você seja muito verdadeiro. Pode levantar a mão. Ninguém quer cumprir os propósitos de Deus para a vida, irmão? Misericórdia. Entenderam errado? Acho que eu me expressei errado, então. Amém, gente? Eu creio que o nosso anseio tem que ser cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, com muita graça, você vai olhar para o irmão do lado e falar, se tire do trono. Desentronize. Saia do papel do autor principal e se coloque no lugar de um autor coadjuvante, irmão. Você vai ter que parar de ser o objetivo da sua vida. Foi a Nicole que ministrou o livro, naquela ministração que você ministrou do Kryptonita. Você falou que a maior idolatria que o ser humano tem é ele mesmo. Então, quando a gente significa a nossa vida buscando a Deus com benefício próprio, significa que eu sou o único beneficiário disso. Então, hoje, para a gente cumprir o propósito de Deus, a gente vai ter que sair de cena para que Deus seja o principal beneficiado.
E agora a gente vai entrar no tema que me foi proposto, que vai dizer... Pode passar o próximo. Então, o autor, o Rick Warren, como é que é? Rick Warren? O Fabiano que é bom com inglês, né? Eu sou fraco. Rick Warren, ele vai propor, ele vai nos dizer que o nosso primeiro propósito ele vai falar que eu e você, a gente foi planejado para agradar a Deus. Fale para esse cara que está do teu lado. Você foi planejado para agradar a Deus. Como agradar a Deus é o primeiro propósito da nossa vida. A tarefa mais importante é descobrir como fazer. Se eu fizesse uma pergunta para você, vocês sabem como agrada a esposa aí ou o esposo? A minha eu sei, gente. A minha, se eu chegar com um presentinho lá, ó, sorriso vai lá na lua. O Rodrigo não é base, né, pastor? O Rodrigo, ele não é parâmetro, porque ele agrada demais a Ju, né? Então, acho que a gente tem que desenvolver um padrão Rodrigo de como agradar a Deus. Para quem não sabe, gente, o Rodrigo, em todo jantar dos namorados, ele faz uma pequena surpresa para a esposa dele, né? É uma forma de agradar ela. Ele deu um carro 0 quilômetro. Outra, ele deu um iPhone do ano. E a última agora, que eu dei uma brusinha, ele deu uma viagem para Disney. Eu falei, não dá, Rodrigo, você deixa a gente complicado em casa. Eu chego a minha esposa, você podia se inspirar no Rodrigo, né? Eu falei, você está proibido do próximo jantar dos namorados, você não vai ser convidado, tá? Você está dando discórdia nas casas. Vocês estão entendendo, gente? Então, eu e você, a gente sabe o que arranca o sorriso da nossa esposa, dos nossos filhos, das pessoas que a gente compartilha a vida. Não diferente disso, eu e você também, a gente tem que descobrir a forma da gente arrancar um sorriso de Deus. A forma como a gente agrada o Senhor. E aí o autor, ele propõe algumas coisas, sempre com base bíblica, gente. Eu não tive uma palavra específica, porque à medida que a gente for avançando, tem algumas palavras. E aí o autor, ele vai nos trazer, nos capítulos que eu estudei, algumas... eu gostei da pastora Janaína, esses dias ela falou a respeito da linguagem do amor de Deus, né? Linguagem do amor de Deus. Parece que o Senhor também tem uma linguagem do amor. O coração do Senhor, ele se alegra quando ele vê algumas atitudes minhas e suas. E a primeira forma que eu agrado a Deus, pode passar, é através de um coração rendido. Rendição é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar e que a gente entende que agrada a Deus. Rendição é parar de lutar, é não oferecer resistência ao Espírito Santo. Abrir mão do controle de nossas vidas e confiar em Deus. Eu creio que a rendição, ela é uma expressão prática de uma pessoa que tentou uma vida inteira da sua forma e ela não chegou em lugar nenhum. A rendição é um pressuposto da pessoa que deseja abrir mão de sua vida para que o Senhor assuma o controle, né? E a gente tem muita dificuldade na rendição, gente. Eu percebo que muitas pessoas, a hora que elas percebem que o Espírito Santo está tomando elas, está chamando elas para um tempo de profundidade, elas se interiorizam, porque elas sabem que elas vão ter que abrir mão do controle de suas vidas, e muitas vezes a gente não está disposto a isso, gente. Alguém aqui tem algum versículo um versículo da vida? Tem, gente? Alguém tem? 1, 2. Eu tenho um versículo da minha vida, esse versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um salmo muito conhecido, Salmo 37, 5. Mas só que é um versículo que ele faz muito significado na minha caminhada com o Senhor. Eu sempre tive muita dureza de coração, né? O autor de Hebreus, ele é muito claro de nos dizer que se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, assim como ocorreu na rebelião. Então, a dureza de coração, ela sempre foi algo muito forte em mim. Então, à medida que eu comecei a ir numa igreja,
A minha esposa, ela teve uma experiência de conversão primeiro que eu. Eu senti o Senhor me chamando, eu senti o toque do Espírito Santo, mas eu tinha muita dificuldade de me render, né? E aí eu entendi que sem rendição, gente, sem uma entrega absoluta de nossa vida, a gente não consegue agradar a Deus. Eu tive que ser testado por isso hoje. Vocês não têm ideia como é que eu fico quando eu vou compartilhar uma palavra. Eu gosto de seguir um cronograma e desenvolver aquilo que eu planejei. E aí eu fiquei a semana inteira estudando, ontem eu fiquei o dia inteiro. Glória a Deus pelo aniversário da Alice, porque eu fiquei com a casa em silêncio, eu fiquei lendo, relendo. Aí eu passei no papel e passei mais uma vez. E aí hoje de manhã eu acordei 6 e pouco, falei, não, preciso dar uma revisada na palavra, preciso. E aí me veio o primeiro tópico, rendição. E aí o Senhor falou no meu coração, falou, que parte que você não entendeu? Deixa que eu faço, entregue o controle. E a todo tempo a gente está querendo ajudar a Deus a como nos mover, né? Dando ideias para Ele, Senhor, que seja feita a Tua vontade, mas se a Tua vontade pudesse ser feita dessa forma aqui, glória a Deus. Gente, abra mão do controle da vida de vocês. Porque à medida que você se entrega verdadeiramente, é um ambiente propício para Deus fazer tudo aquilo que Ele quer. Então, a primeira atitude que a gente agrada o coração de Deus é andar em rendição. Eu amo isso aí. Segunda atitude, gente, que agrada o coração de Deus é quando nos tornamos amigos de Deus. Então, o profundo desejo de Deus, desde o Éden, sempre foi a intimidade. O que significa intimidade, gente? Relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. Então, sempre o Senhor nos chamou para um relacionamento de intimidade, um relacionamento profundo, um relacionamento onde a presença do Senhor é o nosso maior prazer, né? O profeta Jeremias vai falar no capítulo 29, o verso 13, da seguinte forma: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo. O que é todo o vosso coração, gente? É a forma. Em outras palavras, o Senhor está falando da seguinte forma: eu vou me revelar, mas existe uma forma de eu me revelar, à medida que eu encontrar em vocês um coração realmente desejoso de me conhecer. E hoje eu percebo, gente, infelizmente, que a maioria dos nossos relacionamentos com Deus são superficiais. Eu amo essa igreja, de verdade, eu amo essa igreja. É uma igreja que ela te estimula a você desenvolver um relacionamento com Deus, né? E a gente mede isso através das responsabilidades que são transmitidas, né? A todo tempo tem se falado do quê, gente? Devocional. Devocional. Mas o devocional, ele pode ser feito de uma forma mecânica, de uma forma ritualística. Se teu coração pela manhã não realmente desejar ter uma experiência com Deus, você pode sair do teu devocional e 1 hora depois você pode não lembrar aquilo que foi falado. Mas você cumpriu o teu ritual. E tudo que é ritualístico, gente, tudo que é formal, ele é estéril, não produz vida. A pastora Janaína também falou que, esses dias ela ministrando, ela falou que as pessoas, elas precisam ver o devocional na sua vida. Aplicação prática. A hora que aquilo que nos é proposto transforma a nossa vida a ponto de influenciar a nossa conduta em sociedade. Alguns anos atrás eu estava lendo um livro e uma frase me marcou muito. Falava da seguinte forma: você busca aquilo que você valoriza. E eu falei, meu Deus. E aquilo ficou dentro de mim, aquela frase ficou dentro de mim. Você busca, pode passar, gente, o próximo slide. Você busca aquilo que você valoriza.
E aí eu parei para medir o meu relacionamento com Deus na época. E aí eu percebi, gente, que eu canalizava o meu tempo, os meus recursos e as minhas energias em muitas outras coisas que não eram em Deus. Aonde que eu tenho gastado, principalmente o nosso tempo, gente? Talvez o nosso devocional e o nosso tempo com Deus pela manhã tenha sido de 15, 20, 30 minutos. E talvez a nossa experiência com o Instagram tenha sido de 2, 3, 4 horas no dia. Então eu valorizo mais a presença de Deus ou mais um monte de futilidades e bobagens que a gente fica trazendo para dentro da nossa vida? Por isso que, à medida que eu fui evoluindo nesse livro, aquela frase de pensar, crer é pensar, começou a fazer muito sentido, gente. Eu creio que o Senhor, esse ano, Ele tem um tempo de profundidade. Eu não me iludo com todas essas cadeiras cheias. O que eu levo em conta é a maturidade que os homens e mulheres de Deus, eles desenvolvem na vida. E eu creio que o Senhor está nos chamando para um tempo de maturidade, um tempo de profundidade. Olha só, gente, uma alma satisfeita é o que nos impede de ouvir a voz de Deus. Qual que é o tipo de dieta que a gente tem nos alimentado? Talvez a gente maratona aí uma série, né? Séries, a gente fica semanas lendo séries, mas a gente não leu, não concluiu um livro da Bíblia. E aí você quer ser uma pessoa totalmente direcionada por Deus. Uma pessoa com discernimento, com clareza, com profundidade. Posso ser muito, muito duro com você, gente? E muito, duro não, sincero? Jamais vai ser. Se a gente não rever verdadeiramente aonde a gente prioriza a nossa busca, aquilo que a gente valoriza, a gente vai viver apenas das migalhas que caem na mesa. E eu estou falando dentro do contexto espiritual. Isso é muito sério, gente. Pode passar. Existem 2 tipos de relacionamento com Deus. Primeiro, o relacionamento de profundidade, que eu sempre falo que é onde o teu coração está ali, onde você está desejoso. E não existe uma formalidade para esse relacionamento. Existe um coração que realmente está ali, desejoso de ouvir uma palavra, de ouvir uma direção, que só sai dali a hora que tiver uma experiência com o Senhor, uma experiência que abra a sua mente, que o fortaleça, que o revista. Mas a contrapartida, existe o relacionamento ritualístico, que faz parte da grande maioria das pessoas. Só que os 2 existem consequências. Vamos falar a respeito das consequências de um relacionamento profundo com Deus. É uma pessoa que ela tem direção na vida. Tudo que ela vai fazer, ela coloca diante de Deus em oração. É uma pessoa que tem um discernimento em relação às situações, às pessoas, a tudo aquilo que vem diante dela. É uma pessoa que ela sempre tem uma sensibilidade para trazer uma oração, uma orientação. Ela sempre é uma pessoa que tem um conselho excelente para te dar. Então, uma pessoa que ela se aprofunda em Deus é uma pessoa que entende que esse lugar de dependência e de revestimento de poder é o que mais importa em sua vida. Mas vamos falar a respeito das consequências de um relacionamento com Deus formal, gente, ritualístico, onde você está ali só cumprindo aquilo que te foi proposto. Pessoas que elas não sabem para onde vão, né? Eu sempre, quando vou ter algum discipulado, gente, e aí me surge uma demanda, por exemplo, nossa, irmão, me coloquei numa situação e tal, fiz isso, isso e aquilo. Sabe qual que é a minha primeira pergunta? Você orou? Tinha que orar? Tinha que orar. Pessoa que não tem um relacionamento profundo com Deus, gente, ele é movido por sensações, por emoções. Ele não tem discernimento nenhum. Ele é influenciado por princípios e valores humanos.
Em outras palavras, ele não sabe aonde chega. E isso é a grande maioria. Se eu perguntasse para você, em relação ao teu tempo com Deus, você tem ouvido Deus falar? O que esse tempo com Deus tem mudado na tua postura de homem e de mulher de Deus? Teu tempo com Deus tem que refletir na experiência da vida. O livro de Tiago, capítulo 4, o verso 8, vai falar da seguinte forma: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, quem que dá o primeiro passo em relação a esse relacionamento de intimidade, gente? Eu e você. Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz. Talvez aí o Senhor está batendo a tua porta, mas você está dormindo hoje, como alguns estão. Dá uma chacoalhada aí no irmão que está ao teu lado. Acorda aí, irmão. Talvez aí o Senhor está te chamando para um tempo de profundidade, mas o comodismo ele é muito mais gostoso, né? Preciso me esforçar, gente. Olha que o autor do livro diz. Pode colocar para frente. Não, volta. Volta. Aí, eu não tinha lido isso aqui. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver um relacionamento com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que eu acordo todo dia pela manhã assim, nossa, que vontade hoje que eu estou de orar. Meu Deus, acordei até mais cedo. Gente, o relacionamento com Deus ele é intencional. Dificilmente você vai acordar com vontade de ler a Bíblia ou com vontade de orar. Ou pelo menos, se você tem essa vontade todos os dias, depois vamos fazer uma transferência de unção da sua vida para mim. Estou brincando, gente. Mas eu não tenho. Mas eu entendo esse lugar de dependência. Eu entendo como uma necessidade, né? Efésios 6 vai falar a respeito da armadura cristã, como existe um revestimento de poder à medida que a gente acessa esse relacionamento com Deus. Então a gente tem que se esforçar, gente, para cultivar um relacionamento de profundidade, para acessar esse lugar em Deus. Amém, gente? Vocês estão... Está dando para entender? Está mesmo? Vocês estão conseguindo reconsiderar algumas coisas aí na mente de vocês, na caminhada de vocês? O objetivo é a gente reconsiderar, a gente reavaliar o nosso relacionamento com Deus, a gente reavaliar os nossos propósitos, a gente pensar verdadeiramente. Agora pode ir até o obediência lá. Aí, boa. Outra forma que a gente arranca um sorriso de Deus, que a gente agrada o coração de Deus, é vivendo em obediência. Repete comigo, gente, obediência. Define-se como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. Submissão. Disposição para obedecer e aceitar uma situação de subordinação. Só que, se tem alguma das maiores dificuldades que o ser humano tem, até mesmo o homem de Deus, ele andar em obediência, né? E da onde a gente herda isso, gente? Vocês têm alguma ideia? Tem ou não? Do Éden, né? Do nosso querido amigo Adão e da nossa querida amiga Eva. Quando Adão e Eva comem do fruto que era proibido por Deus, em outras palavras, eles estavam falando da seguinte forma: eu gosto muito do teu paraíso. Eu gosto da tua bênção, do teu relacionamento, mas deixa que da minha vida cuido eu. E a gente herda isso. A gente tem essa incrível dificuldade de viver em obediência, porque, como a definição diz, é um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas pelo outro.
E a gente sempre quis ser dono do próprio nariz, né, gente? Eu ainda sou dono do meu nariz, um pouquinho maior. A minha propriedade é um pouquinho maior, né? Glória a Deus. Enquanto a isso, eu sou tô bem municiado. Então, a gente sempre desenvolveu no nosso coração esse ímpeto de viver em autonomia. O que é autonomia, gente? É você se governar por meios próprios. Você achar que o teu caminho é para a direita e é para a direita que eu vou, independente da vontade de Deus para a tua vida. E hoje a gente percebe como que o povo de Deus ele está sem direção. Ele tem um entendimento equivocado e ele se move em direção daquele entendimento. São pessoas que dificilmente conseguem consagrar seus planos, seus projetos diante de Deus. Só que existe uma grande consequência nisso, que é colher na vida o resultado de não obedecer. Existe consequência, gente. Tem pessoas que chegam até mim colhendo grandes consequências de simplesmente não obedecer à voz de Deus. A Bíblia vai dizer que o coração dos homens, eles podem fazer muitos planos. É saudável fazer plano, gente? Saudável demais. E eu estimulo você a construir planos, projetos. Vírgula. Qual que é a continuação? Mas a resposta de Deus é que vale. Sabe que eu creio que, sabe o que a gente precisa para obedecer? Sabe o que você vai precisar para obedecer, gente, radicalmente a Deus? É você abrir mão do teu ponto de vista. Quando eu abro mão do meu ponto de vista, Pai, eu não estou entendendo porque o Senhor está me dando essa direção, mas é confiando em Ti que eu vou me mover nessa direção. Foi aquilo que aconteceu com Pedro na pesca maravilhosa, certo, gente? Pedro tinha pescado a noite inteira, sim ou não? Sim. Tinha pescado a noite inteira. E ele tinha pego alguma coisa? Pedro era um homem do mar, ele sabia quando o mar estava para peixe ou não. E aí vem Jesus e fala para ele o quê? Lança a tua rede. Eu acho que Pedro pensou com ele mesmo e falou, pai é do mar, o pai é zica. Mas confiando na tua palavra, lançarei as redes. E o livro me fez entender muito bem isso. Deus não lhe deve explicações, nem precisa apresentar um motivo para tudo o que manda você fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. Na verdade, você jamais compreenderá determinada ordem sem que as tenha obedecido primeiro. Olha que massa isso. A obediência libera a compreensão. Pedro obedeceu, e aí ele tem a pesca maravilhosa, e aí a compreensão daquilo é gerada no seu coração. Então, muitas vezes, gente, o Senhor vai te dar uma orientação clara, uma direção clara, mas não faz sentido nenhum. Mas se você e eu, a gente quer agradar o coração do Senhor, só se move nessa direção e não pergunta. E aí lá na frente, você vai compreender que os planos, os projetos de Deus, eles são muito maiores que o nosso. E aí vai fazer todo sentido. Então não tem como um homem de Deus agradar o coração de Deus sem ele andar em obediência, gente. Ele é querendo andar com Deus, mas andando em autonomia. É governando-se segundo aquilo que ele acha melhor. Nosso entendimento é extremamente limitado, gente. A Bíblia diz que o homem, ele vê somente a aparência. Ele só vê aquilo que está dentro do nosso campo de visão. Então, a gente é muito limitado naquilo que a gente vê. Mas o Senhor vê de outra forma. O Senhor consegue enxergar o futuro, a consequência, o tempo que se passa. Então, não tem como eu e você agradar o coração de Deus se a gente não viver radicalmente obedecendo a Deus, mesmo quando não faça sentido. Amém? Outra forma que a gente
agrada o coração de Deus é continuar confiando em Deus, mesmo quando Ele parece distante. A mais profunda adoração é louvar a Deus, apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a Ele durante o sofrimento e quando Ele parece distante. Eu creio que hoje um grande divisor de águas para homens e mulher de Deus tem sido uma fé circunstancial, gente. É uma fé que ela vai bem à medida que tudo caminha da forma como ele pensava, da forma como ele esperava. Mas à medida que tempos de dificuldade surgem, situações difíceis aparecem, ele começa a relativizar sua fé, perder a intensidade a ponto de retroceder. E existe um grande perigo nisso, né? A prova disso, a consequência mais clara disso é no Antigo Testamento, gente. Podem perceber, Deus restaurava o povo passava por tempos de avivamento. E aí, naturalmente, dentro do processo de desenvolvimento de todo homem de Deus, situações difíceis surgiam, certo? E aí o povo relativizava tempos de dificuldade com o desfavor de Deus. Só que ao lado deles existiam outros povos. E aí eles olhavam para suas lavouras e falavam: poxa, a lavoura dos amalequitas, elas estão mais verdes, os pastos mais verdejantes. Então toda vez que Israel se prostituiu aos outros deuses, foi porque eles passavam por tempos de dificuldade. E eles falavam: poxa, os amalequitas adoram o deus Baal, certo? Então vamos prestar culto a esse Deus para que tudo nos ocorra bem. E existe hoje esse movimento dentro das igrejas. A gente percebe até mesmo pelo semblante das pessoas. Surgem tempos de provação, de dificuldade, e as pessoas elas começam a perder sua fé, começam a diminuir a sua constância no relacionamento com Deus. Isso é muito sério, gente. O livro de Tiago vai falar que... Bom, até separei aqui. Tiago 1. Caros irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, tempos de dificuldade, gente, eles são gerados até mesmo por Deus para o teu desenvolvimento e para a tua maturidade. Já pensou que fácil a gente desenvolver um relacionamento com Deus quando tudo vai bem? É fácil, não é, gente? É muito fácil. Quando todas as coisas elas estão convergindo em relação às minhas expectativas, fica muito fácil. Mas à medida que você tem fé, independente das circunstâncias adversas da vida, aí está sendo gerada um atributo do caráter de Deus, que é a perseverança. Nosso grande objetivo, como homem e mulher de Deus, é desenvolver os atributos do caráter de Deus na nossa vida. E à medida que a gente continua crendo, posicionado, constante, mesmo quando tudo não está acontecendo da forma que eu esperava ou desejava, uma perseverança, que é um atributo do caráter de Deus, é gerado dentro de nós. Senão a gente vai viver assim, gente, ó. As coisas começam a dar bem, a gente continua, a gente intensifica o nosso relacionamento com Deus, as coisas elas entram em declínio, a gente esfria o nosso relacionamento com Deus. Eu gosto muito da carta de Filipenses, quando Paulo, no final dela, vai escrever da seguinte forma: eu aprendi, na minha tradução está assim, eu vi que o do pastor está um pouco diferente, ele já leu esse verso. Aprendi o mistério de viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Eu sei bem o que é andar com fartura, mas também sei o que é passar
necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, não eram as circunstâncias da vida que determinavam a intensidade do relacionamento com Deus de Paulo. Mas para nós parece que tem sido tão determinante, né? Se as coisas não acontecem, eu vou lá, ai meu Deus, por que não aconteceu isso? Por que as coisas não... Gente, o autor do livro ele vai nos dizer que situações de dificuldade que fazem com que a gente saia do ambiente de conforto, de controle, são as melhores formas para Deus te desenvolver em maturidade. Tem gente que é exposta a uma coisa, meu Deus, gente, se vitimiza. Meu Deus, vai acabar o mundo. Não vai não, gente. Passa por esse tempo, agradecendo ao Senhor. Todo deserto ele tem que ser pedagógico na tua vida. Extrai desse lugar ensinamento, aperfeiçoamento, profundidade em Deus. Porque senão você vai ficar assim, ó. Salmo 119 vai dizer que Deus detesta os inconstantes. Inconstante é aquele que não segue uma linha. Ele é aquela pessoa que um dia ele está 8, mas no outro dia ele está 80. Mas daí na outra semana você encontra ele está 8 de novo. Você fala, meu Deus, o que acontece com esse homem, com essa mulher? Circunstâncias da vida. Uma fé que depende do momento que ela vive. Misericórdia, gente. Você é homem de Deus, mulher de Deus. 2, amém. Obrigado pelo teu entusiasmo. Pare de se mover segundo aquilo que dá certo. Pare de fazer de Deus o resultado daquilo que não, daquilo que dá certo ou daquilo que é errado. Não deixe que a tua intensidade de busca ela seja determinada por um ambiente favorável. É nesses ambientes mais difíceis que é aí que a gente tem que intensificar a nossa busca pelo Senhor, voltar o nosso coração para a orientação, para a direção que o Pai quer nos mover. Em nome de Jesus, gente. Isso agrada o coração de Deus. Amém? Próximo. Outra forma da gente agradar o coração de Deus, gente, é quando as nossas atitudes expressam o amor de Deus. 1 João vai falar, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. E essas atitudes, gente, elas geralmente estão associadas ao outro. Atitudes como perdão, uma vida de integridade, miséria, compaixão, partilha. Quando você sai de cena, quando o teu propósito é agradar ao Senhor, você entende que tudo aquilo que Ele te dá tem que estar disponível na mesa da comunhão. E aí, a forma como você se conduz em sociedade é uma forma de um coração misericordioso, compassivo. Você não consegue ficar indiferente a uma necessidade, a algo que está fora do lugar. Você se coloca como um provedor, como alguém que supre uma necessidade. Gente, no reino tudo tem que ter propósito. Quem que quer ser próspero, gente? Amém? Mas vocês sabiam que até prosperidade ela tem que ter propósito? O apóstolo Tiago vai falar isso. Pedes e não recebes, porque pedes mal. Simplesmente para gastares ou esbanjares em vossos deleites. Adúlteros, não sabei que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ou quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus? Então, até mesmo a tua prosperidade, ela tem que ter um propósito.
Se o propósito que você busca ser próspero se resume a você mesmo, foi destituído de propósito a tua prosperidade e não vai acontecer. Então, como que acontece uma prosperidade? Eu tenho um entendimento. Presta bem atenção nisso, gente. A prosperidade é uma consequência natural de um coração onde o principal objetivo nunca foi o dinheiro. A prosperidade é uma consequência natural de um coração onde o principal objetivo nunca foi o dinheiro. Quando você entende que tudo veio do Senhor e tudo está disponível para Ele, naturalmente você vai ter um cara que vai ter semente para abençoar a vida das pessoas. Isso não é um estímulo à ganância, mas é um estímulo a você desenvolver uma vida de misericórdia e compaixão. À medida que eu supro uma necessidade numa pessoa que está à minha volta, que padece, à medida que eu entro na brecha em oração por uma pessoa que está sendo conduzida para a morte, eu expresso umas atitudes de amor ao Senhor. E o Senhor se agrada no meu coração. Lá do céu ele sorri, falou, ele entendeu. Ele saiu de cena. Eu vou falar algo aqui que eu não ia falar, gente. Não tinha preparado isso, mas está dentro do propósito. Para vocês entenderem que tudo que Deus nos dá tem propósito. Há uns 2, 3 encontros, eu não sei se faz 2 ou 3 encontros com Deus atrás, lá na Romeira, na hora da oração da pastora Esther, da liberação do Espírito Santo, a gente estava orando pelas pessoas. Gente, eu sempre fui um cara que gostei muito de futebol. Eu sempre fui muito aficionado em bola. Eu joguei bola a minha vida inteira. Aficionado, gente, a ponto de mexer comigo. Só que eu sou a pessoa mais insuportável do mundo jogando bola, gente. Pensa num cara chato. Sou eu jogando bola. Olha só. E aí a galera da igreja se reunia para jogar bola todas as quintas-feiras. E o Raul, toda vez, mano, você não vai jogar bola com nós? Toda vez ele, o Kleber, os meninos sempre, eu falei, cara, meu joelho, né, eu tô com o ligamento rompido e tal, não tô conseguindo jogar bola. Faz alguns anos que eu não tô conseguindo jogar bola. E ele, não, mano, vamos jogar bola, mano. Você vai lá operar o joelho e tal. Eu falei, uma hora eu vou operar. Vou em janeiro operar. Esse janeiro já passou uns 5 de janeiro. E aí, gente, olha que louco isso. E aí o pau torando na oração e o mover sobrenatural do Senhor. Daqui a pouco eu tô lá orando e tal. Vem o Raul e pum no meu joelho. Eu falei, que moleque louco. E ele falou, irmão, nós vamos orar pelo teu joelho, o Senhor vai te curar. Você tem fé? Eu falei, eu tenho fé. Eu falei, o Senhor vai me curar, cara. E aí o meu coração se encheu de fé. Se encheu de fé. Era você e quem mais? O Kleber? O Kleber, o companheiro de oração. Veio esses 2 labaredas de fogo aí, vieram e meteram a mão no meu joelho, gente. E profetizaram e oraram. Pai, nós declaramos a cura. E eu concordando com eles. Pai, em nome de Jesus, me cura, né? O Senhor sempre curou. Era uma expressão do teu poder. E aí, gente, eles terminaram, receba a cura. Eu falei, recebido em nome de Jesus. E aí, eu já, parece que está melhor, né? E aí, gente, continuou a oração. Daí eu fui dar um pulinho na escada, eu falei, não fui curado, né, cara? Só que o mover estava tão grande que eu esqueci daquilo lá. Só que passou um tempo, gente, eu fui questionar a Deus. Estava tendo um tempo de oração em casa, um tempo de profundidade com o Senhor, e eu questionei, Pai, eu vi um semblante com tanta fé daqueles meninos à medida que eles foram orar pelo meu joelho, e à medida que eu também me coloquei nesse lugar de fé, por que eu não fui curado? E aí o Senhor testificou na mesma hora no meu coração, porque não tinha propósito em você ser curado. Porque você curado, você jogaria bola, e jogando bola você daria um mau testemunho. Então tem certas coisas que não acontecem na nossa vida, gente, e a gente questiona Deus, é porque elas não têm propósito. Elas podem nos tirar do caminho do Senhor. E nada contra quem joga bola, tá, gente? Eu estou falando no meu caso específico. Eu, como não tenho domínio,
Não, tenho, então, gente, não é tão certo. Deixa eu consertar isso aqui que ficou ruim. Mas eu sou uma bomba relógio jogando bola. Você entendeu? Então eu podia dar um péssimo testemunho. Então aquela cura, ela não tinha propósito. E aí foi mais fácil de eu entender. Tem muitas coisas que a gente busca a Deus há muito tempo, gente. Que se elas não tiverem um propósito eterno na tua vida, elas não vão se cumprir. E a gente tem que estar muito convicto disso. Tudo aquilo que a gente tem buscado, eles precisam estar alinhados com o coração de Deus para eles serem usados para o reino, para as pessoas. Não faz sentido Deus derramar algo tão bom, né? A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Do alto, do céu. Não tem propósito em Deus te dar coisas tão boas para benefício próprio. Tudo aquilo que o Senhor te dá de bom é em benefício do outro. E a gente tem que ter essa convicção, gente. Porque senão a gente vai continuar se relacionando com Deus na perspectiva de sucesso, de autorrealização, não entendendo que existe um reino a ser expandido. E Ele conta comigo e com você. Existem pessoas sofrendo, existem pessoas indo para o inferno, mas existem dons à igreja, existem capacitações, existem pessoas com recursos. E Ele conta com nós. Será que a gente está disposto a abrir mão de tudo aquilo que o Senhor nos dá? Quando o homem de Deus ele entende essas realidades e ele se coloca para agradar a Deus, a ter esse tipo de atitude, irmão, ele impacta uma sociedade, ele impacta a vida das pessoas à sua volta e ele agrada o coração de Deus. E o último, já queria convidar o louvor para vir até aqui. E a última forma que a gente agrada a Deus é um coração cheio de fé. Repete comigo. Fé. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Hebreus 11, 6. Então, quando a gente desenvolve um coração cheio de fé, lá em Hebreus também vai dizer que fé é a certeza que haveremos de receber aquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. À medida que a gente se aproxima de Deus, gente, é necessário um coração cheio de fé para Ele nos mostrar, para Ele nos direcionar. E eu confesso para vocês, gente, que à medida que eu fui me desenvolvendo nessa ministração, aquela primeira frase que eu compartilhei com vocês, crer é também pensar, começou a fazer muito efeito dentro de mim. Eu comecei a reavaliar os meus propósitos, as minhas prioridades de busca, a visão que eu tenho a respeito de Deus, se não está associada comigo mesmo. Eu creio que nessa manhã, gente, eu vou te dar um tempo aí, à medida que o louvor foi entoando uma canção, para você repensar, reconsiderar a tua caminhada com Deus. Será que o nosso grande propósito de vida tem sido agradar o coração do Senhor, gente? Será que a gente ainda não alimenta dentro de nós expectativas, sonhos que estejam totalmente desajustados com o plano e o propósito de Deus? Será que aquilo que tem te movido a você buscar uma igreja, uma célula, caminhar com o Senhor, não seja convicções que foram formadas dentro de uma cultura pagã? É uma manhã, eu queria convidar para você já ir se colocando de pé, e eu queria te convidar para ter um tempo de reflexão. E dentro desse tempo de reflexão, eu queria que você fosse muito sincero com Deus, para que Deus mostrasse tudo aquilo que precisa ser restaurado, tudo aquilo que precisa ser ressignificado dentro do teu coração, para que a gente cumpra o nosso
aliás, o nosso único objetivo da nossa vida, que é agradar ao Senhor. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, Jesus. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde seu valor, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nos leva para esse lugar, Senhor, onde só a Tua presença nos satisfaz. Que possamos Te buscar, Te valorizar, a Tua presença mais que todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, possamos trazer de volta o nosso primeiro amor. Que o nosso coração possa se voltar realmente a buscar Te conhecer de uma forma íntima e verdadeira, Senhor. Em nome de Jesus. Nós sabemos que naturalmente algumas coisas elas podem acontecer na caminhada cristã, mas que essas coisas elas não sejam aquilo que nos impulsione a Te buscar, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua igreja ela possa ir para esse lugar de meditar, de pensar em relação ao lugar que ela tem se direcionado. Que possamos, Pai, refazer o nosso caminho, que possamos Te priorizar. O nosso principal objetivo na nossa vida, o nosso grande propósito, seja Te conhecer de forma verdadeira e Te agradar, Pai. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós entendemos hoje que o Senhor está nos dando uma possibilidade, Pai, de reavaliar nossa história e de fazer tudo novo. Em
Em nome de Jesus, que possamos ser homens e mulheres corajosos, que te buscam verdadeiramente por quem tu és, Pai. Independente da recompensa, independente das bênçãos, que a tua igreja ela possa se mover, Pai, por esse tempo de maturidade, de profundidade. Abre o coração desses homens e dessas mulheres nessas manhãs, para que eles possam compreender verdadeiramente aquilo que faz sentido para o nome de Deus. Que eles possam compreender aquilo que o Senhor valoriza, Deus. Que eles possam se mover em direção àquilo que é eterno, aquilo que não enferruja, aquilo que não envelhece. Afasta o nosso coração, Pai, ao engano das riquezas, à autorrealização, para que possamos desenvolver um coração grato e obediente ao Senhor. Essa é a minha oração, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.